Oi, gente. Então, agora vamos finalizar a correção das atividades que eu passei para vocês semana passada. Tá faltando basicamente para a gente corrigir as questões da página 191 e da página 192. Lembrando que são somente os itens 1, 2, 3 e 10, que são só as questões que falam somente de alavancas. Então, sem mais delongas, né, vamos iniciar aqui a correção. Questão 1. Explique por que o uso de uma alavanca pode ser uma boa opção para levantar um objeto pesado. Galera, a gente viu que as alavancas, a principal aplicação delas é justamente isso, levantar objetos pesados. E elas facilitam esse processo porque elas diminuem o esforço que a gente tem que fazer. Então, pensa comigo no seguinte, você tem um objeto e ele pesa 100 newtons. Se a gente quiser mover essa coisa, a gente precisa levantar com 100 newtons, concorda? Se a gente não estiver usando nada. Mas se a gente pegar, por exemplo, uma alavanca e usá-la para movimentar esse objeto, a força que a gente vai ter que fazer para movimentá-lo vai acabar sendo menor do que 100 newtons. Vai ser, por exemplo, 80, ou 60, ou 50, ou 40, qualquer número menor do que 100. O valor vai depender do tamanho da alavanca. Então, alavancas são boas opções para movimentar objetos pesados porque elas diminuem o esforço que a gente tem que fazer. Logo, a tarefa fica mais fácil. Questão 2. A partir do que você aprendeu sobre máquinas simples, propõe uma solução para abrir uma lata como a da figura 7.29. Que tipo de máquinas simples você usaria? Galera, então na questão 2 ele mostra pra gente uma lata e ele pergunta que tipo de máquina simples a gente poderia usar para abrir essa lata. Então, galera, a gente está interessado em facilitar esse processo de abrir. Se a gente quer diminuir a força que a gente vai fazer, a gente vai querer usar uma alavanca. Agora aqui, você pode pensar em alavancas do tipo interresistente ou do tipo interfixa, porque essas são as que diminuem o esforço. Se você lembrar bem, a gente também estudou as alavancas interpotentes e elas não diminuem o esforço. Então aqui você pode pensar em qualquer coisa que seja uma alavanca interfixa ou uma alavanca interresistente. Se a gente pensar numa alavanca interresistente, nós poderíamos utilizar um objeto como um abridor de latas, que eu acho que foi o que a maior parte de vocês deve ter respondido. O abridor de lata ele é um exemplo de uma alavanca interresistente. Outra forma que a gente poderia utilizar para abrir essa lata seria utilizando uma alavanca interfixa, que pode ser, por exemplo, o cabo de uma colher. Se você pega uma colher e utiliza o cabo dela, você vai estar tendo uma alavanca em que um lado a gente vai ter a força potente, do outro lado a força resistente. Necessariamente o ponto fixo fica no meio, então a gente tem uma alavanca interfixa. Então aqui nesse caso você pode pensar em alavancas interfixas e interresistentes. Na interfixa eu citei, por exemplo, o cabo da colher, e na interresistente eu citei o abridor de latas. Questão 3. Se quisermos levantar um objeto muito pesado com uma alavanca interfixa, devemos colocar o ponto fixo mais próximo do objeto ou da extremidade já fosse aplicada? Galera, nas alavancas interfixas, nós vimos que quanto mais distante a nossa força tiver do ponto fixo, mais fácil vai ficar de movimentar a alavanca, porque o torque vai ser maior. Lembra que o torque cresce com a distância? Então, nós queremos ficar o mais afastado possível do ponto fixo. Mas ele não perguntou sobre nós, ele perguntou do objeto. O objeto, a gente vai querer que ele fique o mais próximo possível do ponto fixo, justamente para que a gente fique o mais afastado possível, tá ok? Outra coisa, com ele mais próximo do ponto fixo, ele vai ter uma distância pequena, então ele vai ter uma resistência pequena, tá bom? Ele não vai gerar um torque grande para rodar a alavanca. E por fim, né, uma atividade muito curta, questão 10. Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Essa frase é atribuída a Arquimedes. A que tipo de máquinas ele estava se referindo e o que ele quis dizer com essa frase? Galera, aqui o Arquimedes falou, dê-me um ponto de apoio. Sempre que você ouvir ponto de apoio ou ponto fixo, tem que vir imediatamente na sua cabeça a ideia de uma alavanca. Então aqui ele está se referindo às alavancas, tá ok? E quando ele fala, dê-me um ponto fixo e eu moverei a terra, você logo pensa, a terra é um objeto muito pesado. Então, ele está dando a ideia de que usando alavancas nós podemos movimentar qualquer objeto que nós queiramos, tá ok? Então, é uma coisa muito simples. Você tem uma alavanca, ela vai ser utilizada para movimentar objetos pesados. E é justamente isso que o Arquimedes está querendo ressaltar com essa frase. Ele está querendo dizer que se você tem qualquer objeto, você pode movimentá-lo
Isso não interessa a força que você é capaz de fazer, basta que você utilize uma alavanca e tenha um ponto fixo estratégico para conseguir mover o objeto que você está querendo. Então, galera, isso foi a correção das questões 1, 2, 3 e 10. Como eu falei para vocês, eu vou colocar agora um gabarito, e esse gabarito você pode utilizar ele para corrigir as suas questões, ou então fazer alguma alteração que você ache necessário. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar lá no... Então, gente, como eu comentei com vocês, aqui está o gabarito das questões. Se você precisar, pause o vídeo para você corrigir as questões que você errou. E aí, tendo alguma dificuldade, não deixe de me perguntar. Eu estou inteiramente à disposição para responder todas as dúvidas de vocês pelo Classroom. Então é isso. Até o próximo vídeo.